Bem, nessa segunda parte da aula, nós vamos conversar sobre o impacto que vários documentos internacionais que possuem não apenas valor histórico, mas valor que influencia e direciona a elaboração dos grandes tratados internacionais da sociedade contemporânea e que foram, inclusive, portanto, inspiradores, ainda que remotos, dos chamados direitos e garantias fundamentais, individuais e coletivos, que temos em nossa Constituição Federal, acabaram proporcionando tanto sobre a sociedade internacional quanto sobre o direito brasileiro. Então, espero que você goste. E é muito importante esse tema, porque é tema que já foi análise de várias questões de exame de ordem e também de concurso público. Vamos então aqui começar com o nosso PowerPoint dessa segunda parte da aula. Espero que todos estejam vendo. Bem, há vários documentos internacionais de relevo sobre os direitos humanos. Eu vou mencionar para vocês aqueles que são normalmente lembrados nesse ciclo da matéria em graduação. E vou apenas falar das principais características deles e da importância que eles têm, não apenas histórica, mas para a fixação dos direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos no Brasil. Assim, eu avolei os principais aqui. A Magna Carta de 1215, o habeas corpus de 1679, vejam a origem do habeas corpus como antiga, Bill of Rights de 1689, a Declaração de Independência dos Estados Unidos de 1776, a Declaração dos Direitos Humanos, a francesa, de 1789. Muita gente confunde a Declaração Francesa com a Declaração dos Direitos Humanos da ONU, que é de 48, porque realmente nós temos na Declaração da ONU uma reafirmação de vários dos direitos humanos da Declaração Francesa. A Convenção de Genebra sobre a Escravidão, de 1926, e a Convenção de Genebra relativa ao tratamento dos presos de guerra, de 1929. Então, vamos falar sobre esses documentos. Começando pela Magna Carta. Problema histórico. Estamos falando de um período onde nós temos uma grave crise trazida pela insegurança no tráfego de pessoas e bens por todo o continente europeu. O século XI é um século também onde há uma necessidade de fortalecimento do chamado sistema feudal. E há ainda no século XI, por assim dizer, o florescer dos burgos, que são as grandes cidades que possuem estatutos municipais próprios para a elaboração do seu direito. Cada feudo tem o seu direito próprio, mas há uma centralização de poder na Europa Ocidental. E essa centralização de poder se deve aos conflitos existentes, com ênfase aqui para as conquistas da França, já no século XI. Temos ainda a forte influência da Igreja nesse período. A Igreja, ela não morreu com a queda de Roma do Ocidente. Pelo contrário, a Igreja ela se fortaleceu porque Constantino, um dos últimos imperadores romanos, havia dado força para a fé cristã. E mais do que isso, ele próprio havia construído uma forte ideia de estabelecer a chamada igreja em uma outra cidade, que inclusive passou a ter o seu próprio nome, Constantinopla, que foi a cidade que, por assim dizer, manteve o ensinamento católico dentro de uma visão ortodoxa oriental. E surge assim a ideia de Igreja Romana do Oriente. Mesmo com a queda de Roma, mesmo com o revival ou o refortalecimento dos povos bárbaros,
nós temos durante todo esse período que sucede à queda de Roma, até o século XI, quando encontramos a Magna Carta como grande documento dos direitos humanos, uma questão bastante curiosa, que é a questão do fortalecimento da fé cristã perante governos feudais. Algo que não era pensado antes, porque, sem sombra de dúvidas, muitos dos povos pagãos não eram cristãos e não adotavam a fé cristã. Muitos desses povos, no entanto, diante da justificativa teocêntrica e da influência que a Igreja estava conseguindo manter perante o continente europeu, acabavam se convertendo ou se aliando aos ensinamentos da Igreja. Isso fez com que o catolicismo passasse a ter uma grande influência sobre a própria formatação do sistema feudal. Mas isto não evitou uma série de problemas, que são os problemas que agora vamos conversar. Estamos trabalhando com uma ideia de que havia uma centralização do poder na Europa Ocidental. Centralização esta causada pelo fortalecimento de um rei francês. Esse rei francês chamava-se Filipe Augusto. E havia uma espécie de formatação do território francês e uma espécie de evolução do território francês àquela época. Inglaterra e França não tinham uma inimizade mortal, mas já havia uma série de rivalidades políticas entre ingleses e franceses. No sistema feudal, nós não temos a ausência do rei necessariamente. Nós podemos ter governos feudais que não têm qualquer ligação com nenhum outro governo superior. Como nós temos a possibilidade de vários feudos e grupos de feudos se sujeitarem a algum rei, a algum monarca. Era o caso da Inglaterra, onde o rei inglês ele tinha a sua relação com os governantes feudais, os chamados barões feudais. No entanto, nós temos aqui um episódio bastante curioso, que é o enfraquecimento da supremacia do rei inglês, John, com os barões feudais. Esse enfraquecimento se deveu a uma série de atritos de ordem política e que envolviam os conflitos existentes entre ingleses e franceses. O rei João ele insistia em manter conflitos com os franceses e ele acabou derrotado pelo rei francês em alguns conflitos. E o principal deles foi no conflito onde o rei João buscava a conquista do Ducado da Normandia, no continente europeu. Como o rei João precisava manter a guerra, ele precisava arrecadar tributos para isso. E por conta da necessidade de abastecer os exércitos e fortalecer o exército, ele acabava aumentando tributos e causando o descontentamento dos barões feudais. Além disso, o rei João entrou num conflito direto com o papado, porque o papado ele estava a favor da França nesse conflito, por razões políticas e também por razões de entrega religiosa do governante da Normandia, do duque da Normandia, para a fé católica. Então, o rei João foi muito pressionado pela igreja. E a pressão dele com relação à insatisfação da igreja pelo conflito com a Normandia e pelo fato da igreja defender o rei francês Filipe Augusto, aliada à carência de recursos, fez com que o rei João ficasse numa situação bastante intrigante. Mas ele acabou buscando a pior solução no primeiro momento. Ao invés dele ceder aos barões feudais e à própria igreja e parar com os conflitos, ele decidiu declarar a Inglaterra como feudo de Roma. Vejam que coisa incrível. Essa estratégia do rei João poderia até ter uma finalidade de obter algum sentido de pacificação com Roma e de assim buscar uma legitimação para a continuidade dos conflitos com a Normandia. Mas isso gerou uma insatisfação gigantesca dos barões feudais. Em primeiro lugar, porque os barões feudais aceitavam se submeter à coroa inglesa e não à fé católica e nem a Roma. Em segundo lugar, porque Roma, muito embora já tivesse algumas regiões daquilo que hoje corresponde à Itália,
por força de doações de pessoas milionárias e de governantes milionários daquela época, entendam bem, para a construção de prédios ou doações de prédios para a realização de cultos, transformando-os em igrejas ou conventos. Roma não era um governo feudal. Roma tinha a chamada fé divina, a justificativa teocêntrica. E os barões feudais não concordavam com essa ideia de João simplesmente transformar a Inglaterra num feudo de Roma, nem mesmo diante do fato de que Roma tivesse determinadas áreas, que à época eram chamadas de estados papais, isto é, estado do Papa. Essa revolta armada dos barões feudais foi a resposta diante de tudo isso. Os barões feudais não aceitavam, primeiramente porque o rei João havia tirado vários tributos e aumentado os tributos de uma forma escandalosa. E, em segundo lugar, porque o rei João agora declarava que a Inglaterra seria feudo de Roma. Diante disso, João assinou, pressionado pelos barões feudais, a Magna Carta. A Magna Carta trata sobre uma série de direitos que nós vamos falar aqui. E não apenas o direito de propriedade, que é um direito importantíssimo e que é lembrado também nesse documento, mas há outros direitos. E um dos direitos que o rei João reconheceu é o direito de liberdade eclesiástica, para que os representantes de Roma na Inglaterra pudessem ter a sua liberdade eclesiástica de orientar os fiéis. Isto foi uma exigência dos barões feudais, justamente para que a ideia da Inglaterra como feudo de Roma fosse dissipada e para que a declaração dele de 1213 fosse afastada. Claro que o Papa, à época, não gostou nada dessa liberdade eclesiástica. E o Papa Inocêncio III declarou esse documento nulo na visão da Igreja. A Magna Carta, ela não é um tratado internacional do ponto de vista conceitual. Ela é, na verdade, uma declaração unilateral de um monarca inglês que fracassou politicamente. Ele fracassou politicamente, assim como a Magna Carta fracassou, muito embora ele tivesse reafirmado o conteúdo dela em 3 outras oportunidades, em 1216, em 1217 e em 1225. Ele, cada vez mais premido pela ideia de transformar a Inglaterra em feudo de Roma, por isso o nome João Sem Terra, cada vez mais premido pela pressão dos barões feudais contrários à alta carga de tributos para que, pura e simplesmente, a Inglaterra se aventurasse em conflitos com a França. Ele acabou buscando, de alguma forma, pela Magna Carta, uma declaração unilateral. É isso mesmo. A Magna Carta não é, tecnicamente, um tratado internacional. É uma declaração unilateral de um monarca que havia simplesmente fracassado politicamente. Ele buscava assegurar a paz nesse documento, mas ele provocou ainda mais a guerra, ainda mais conflitos na Inglaterra e conflitos perante outras pessoas, inclusive perante o papado. Ele desejava consolidar em legislação e norma escrita o costume, por força dos barões feudais. Vou explicar agora a seguir. Mas ele acabou apenas provocando conflitos. E isso gerou cada vez uma maior discórdia social. Ele chegou a reconhecer privilégios especiais, e isso fez com que a soberania monárquica de João fosse limitada por uma série de privilégios estamentais outorgados aos barões feudais. Isso gerou um problema de autolimitação do rei. O rei ele não determinava mais a lei. O rei ele era limitado pela lei. Essa ideia da Magna Carta é uma ideia que apenas ecoa séculos mais tarde com a queda do absolutismo na Europa. Mas já nesta época nós temos um problema muito grande, o enfraquecimento que John tem diante dos barões feudais e da política da época por erros estratégicos de política interna e de política externa e por conflitos armados que não eram entendidos como necessários pelos barões feudais. E o rei João ainda por cima se vinculava então ao que ele mesmo editava. Isso apenas reforçava no período medieval a ideia de liberdade individual. Este é o apanhado histórico da Magna Carta. Eu não vou me deter assim com outros documentos. É que esse documento é extremamente rico em vários detalhes.
E eu vou passar agora a análise jurídica deste documento e a importância dele para os documentos posteriores que são tecnicamente tratados. A Magna Carta, no seu item primeiro, consagra a liberdade eclesiástica. A liberdade eclesiástica era algo que não era pensado na época. Nós tínhamos apenas uma religião predominante cristã. Tínhamos o catolicismo. A igreja exercia um papel de altíssima influência tanto sobre as populações dos feudos, como sobre governantes dos feudos e sobre monarcas que governavam os feudos. Então, o papel da igreja era importante. Outras disseminações religiosas eram vistas àquela época como seitas, embora cristãs. E essas pessoas eram chamadas pela igreja de hereges. Então, nós tínhamos, por exemplo, no norte da Itália, os albingenses e os valdenses. Os valdenses, inclusive, eles eram fortemente contrários aos ensinamentos da igreja, porque eles não concordavam nem com o dia de guarda que Constantino estabeleceu e que a igreja continuou mantendo o domingo. Eles entendiam que o dia originário de guarda seria o sábado, nos termos de Êxodo, né? Do livro de Êxodo da Bíblia, como também os albigenses não reconheciam autoridade ao Papa. Então, vejam só a situação de albigenses e valdenses. Mas eram povos pequenos, perto da grande população que a Europa tinha, voltada para a fé católica, uma fé teocêntrica e uma fé reconhecida por governos. A liberdade eclesiástica de João, então, estabelece uma ideia que não agrada à igreja, que é a ideia de se reconhecer que a liberdade religiosa pode ser simplesmente reconhecida a outras pessoas. Isto era algo impensável àquela época. Nós não estamos na época da Reforma e nem da Contra-Reforma. Estamos alguns séculos antes disso. E nós temos aqui o rei João dizendo em liberdade religiosa. Curiosamente, séculos depois, nós temos o movimento de reforma iniciado por Lutero, e a própria Inglaterra acaba não abraçando o luteranismo, mas acaba abraçando uma outra fé protestante a partir de Lutero, pelo rompimento do rei Henrique VIII com a igreja, e surge assim o anglicanismo, que é uma religião protestante que tem as suas raízes históricas nas Ilhas Britânicas. Mais do que isto, nós temos um outro apanhado. A liberdade religiosa, ela passa a ser objeto de discussão de um grande tratado internacional que nós discutimos em direito internacional público, que é o tratado que modificou todo o sentido da guerra, que é a Paz de Westfália. A Paz de Westfália, Westfália é uma região da Europa Oriental, naquilo que corresponde atualmente à região da Alemanha. A Paz de Westfália foi resultado de uma série de tratados internacionais firmados para pôr fim a uma guerra, a Guerra dos 30 Anos, realizada entre católicos e protestantes, onde o Império Sacro-Romano Germânico, que existia à época, não aceitava a profissão protestante de fé. Nós já estamos, então, numa época que é posterior, percebam vocês, à Reforma Protestante. Só que o problema do protestantismo e do catolicismo na Europa não se circunscrevia a esta região. E, portanto, a Paz de Westfália acabou sendo firmada por outros governos europeus depois dos governantes que firmaram a primeira declaração da Paz de Westfália. E qual que é o grande primado da Paz de Westfália? Em primeiro lugar, a liberdade religiosa, a liberdade de fé. Essa liberdade de fé dizia respeito tanto à liberdade de expressão como à liberdade de realização de culto público. Isso é uma conquista que a Paz de Westfália traz, ao pôr fim à Guerra dos 30 Anos. Mais do que isto, a liberdade de expressão religiosa e de realizar cultos públicos ia além, adotava o critério que não era um critério muito sólido ainda na sociedade internacional daquela época, o critério da tolerância na sociedade internacional. O que quero dizer com isso? O católico deveria respeitar o culto do protestante e o protestante deveria respeitar o culto do católico. A ideia de tolerância então, é uma ideia importantíssima no direito internacional,
e a sua origem está na liberdade religiosa da Paz de Westfália. Liberdade esta que é reconhecida pelo rei João quando fala em liberdade eclesiástica na Magna Carta. Além disso, fala-se em tolerância para o sentido de que o protestante, se ele quer se mudar para um feudo ou para uma cidade governada predominantemente por católicos, ele poderá fazê-lo e deverá ser recebido de igual modo como se recebe um católico. E o mesmo ocorre com o católico. Se ele quer se mudar para uma cidade predominantemente protestante, ele deve ser recebido em igualdade de condições que um protestante. E deve haver a tolerância para que cada um deles realize o seu culto. Essa ideia de tolerância é uma ideia importantíssima na sociedade internacional. E percebam vocês que estou falando aqui até mesmo daquilo que posteriormente envolve requisitos de migração entre os estados. Então, a liberdade religiosa de expressão e a tolerância são duas grandes conquistas que a Paz de Westfália traz. E elas têm como sua origem histórica, do ponto de vista inspirador, um documento que nem era tratado internacional, a Magna Carta de 1215. Além disso, nós temos ainda um outro aspecto, que é o mais importante da Paz de Westfália para a sociedade internacional e a formatação do seu direito. A guerra passa a ser, aos poucos, superada pela paz. E assim começa-se a dar prestígio ao princípio da prevalência da paz, que tanto estudamos nas aulas de soluções de conflitos. E a guerra deixa de ser um direito e passa a ser cada vez mais tratada como uma exceção. Então, a Paz de Westfália é um marco da sociedade internacional, não apenas no direito internacional, no relacionamento entre os povos, mas também no que diz respeito à liberdade religiosa. Feita essa consideração inicial entre a Magna Carta e a Paz de Westfália, eu vou abrir aqui o artigo 5º da Constituição para vocês entenderem o alcance disso que nós estamos falando. Então, o artigo 5º da Constituição Federal. Se você tiver possibilidade de abrir o artigo 5º da Constituição, seria muito oportuno. Vejam vocês, eu vou partilhar agora com vocês o artigo 5º da Constituição para vocês entenderem a importância disso tudo que a gente está falando. Vamos lá? Como é que o Brasil encara essa situação toda que a declaração da Magna Carta e que a Paz de Westfália do século XVII traz? Percebam vocês, a Paz de Westfália, então, é 5 séculos depois da Magna Carta. Percebam vocês. Vamos lá? Artigo 5º da Constituição fala: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos seguintes termos. Vejam só, liberdade não é apenas liberdade física de locomoção, de ir e vir, mas é liberdade em qualquer de suas expressões. Porque quando nós baixamos um pouquinho aqui no artigo 5º da Constituição, nós vamos encontrar o quê? Vamos lá? Olhem só o que temos aqui. Nós temos no inciso 8º: ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política. Então, a liberdade de crença religiosa é garantida pela nossa Constituição e é uma evolução que a sociedade internacional traz definitivamente quando abandonamos o sentido de que a nossa Constituição deveria ser ligada Estado com Igreja. Isso não é assim há várias constituições, felizmente. O envolvimento do Estado com a Igreja, ele realmente é um envolvimento que, historicamente, demonstra uma série de acontecimentos desastrosos, onde governantes, a título de união com a Igreja, tomaram atos de perseguição completamente descabidos com relação a outras pessoas pela simples convicção religiosa delas, às vezes pela simples convicção política delas, ou ainda a convicção
filosófica. Então, o inciso 8º tem uma força muito grande aqui no nosso artigo 5º. Se vocês passearem um pouquinho mais aqui no artigo 5º da Constituição, vocês vão verificar que é plena liberdade de associação para fins lícitos. É o inciso 17. E é isso que autoriza, sem sombra de dúvidas, o funcionamento de qualquer denominação religiosa de forma organizada, através de igrejas. Muita gente reclama que determinadas igrejas não deveriam nem existir, mas a liberdade religiosa, ela é um direito humano e ela é um direito fundamental. O que se pode questionar eventualmente é justamente abusos ou arbítrios que seriam praticados por determinados líderes religiosos aproveitando-se da fé popular. Mas a liberdade de crença em si, ela não pode ser vista como inconveniente. Pelo contrário, ela tem que ser assegurada nos termos da Constituição Federal. Percebam vocês, então, a importância que a declaração do Rei João tem quando ele faz a declaração de liberdade eclesiástica, e que a igreja, obviamente, não gosta, mas que séculos depois, já com o protestantismo estabelecido, acaba contribuindo para a elaboração da Paz de Westfália, com a ideia de liberdade religiosa e de tolerância. Há uma pergunta aqui no privado, então não vou falar o nome da pessoa, a não ser que ela me autorize. Essa liberdade religiosa é global? Não, essa liberdade religiosa, infelizmente, ela é firmada em tratados internacionais. O que acontece? O Brasil reconhece essa liberdade religiosa também em seu sistema jurídico interno. Então, para nós brasileiros, ela existe. Há alguns estados que, infelizmente, não adotam uma liberdade religiosa em seu sistema jurídico interno. E, pelo contrário, esses estados normalmente assim agem porque eles têm uma espécie de estado religioso, onde então há uma religião oficial do estado. A existência da religião oficial do estado é que muitas vezes pode gerar essas distorções por parte de governantes que realizam perseguições religiosas, sem fundamento constitucional ou legal. Volto a repetir, uma coisa é a liberdade de crença, uma coisa é a tolerância religiosa e outra coisa é o abuso praticado por líderes religiosos para se aproveitarem da fé dos fiéis. Então, aqui é até uma pergunta. Por exemplo, na França e outros países temos guerras e terrorismo devido à religião. Sim. E vejam vocês, a França é um Estado laico. Na França, há liberdade plena de convicção religiosa. É que a França ela também trabalha com a liberdade de expressão. O que tem acontecido com relação a atos terroristas, que são de autoria reconhecida pelos próprios autores desses atos terroristas por serem extremistas muçulmanos, seria a realização do ato terrorista por desrespeito, na visão deles, ao líder religioso deles, no caso, o profeta Maomé. Então, aqui é uma outra situação, onde há um entendimento do Estado laico de que a liberdade de expressão ela poderia ser realizada, por exemplo, por um professor em sala de aula, como aquele professor que acabou sendo assassinado por conta desse ato terrorista, porque ele teria mostrado caricaturas de Maomé na aula. E isso teria ofendido a fé desses extremistas. Infelizmente, isso acaba ocorrendo. Mas perceba você que me fez a pergunta, isto não é típico do Estado francês, porque o Estado francês ele é laico desde a queda da Bastilha, desde a Revolução Francesa de 1789. Há uma outra pergunta que diz respeito ao surgimento de uma espécie de parlamento britânico, que eu vou me reservar a responder daqui a alguns minutinhos, tá bom? Também está feita no privado, por isso que eu não digo de quem que é. Outra pergunta. Acho que a França é um símbolo do Ocidente da liberdade, por isso é alvo de extremistas orientais. Não tenham dúvida. Tanto França quanto Estados Unidos, conforme eu vou falar a seguir. E, curiosamente, a França ela trabalha com uma ideia de proteção da liberdade diferente dos americanos, porque ela trabalha com proteção social preponderante. E os americanos trabalham com a ideia de liberdade individual preponderante. Mas ambos os sistemas têm funcionado relativamente bem
desde a Declaração da Independência das 13 Colônias, que vou falar daqui a pouquinho, e desde a declaração da Revolução Francesa, da queda da Bastilha. Deu para acompanhar, pessoal? Ou vocês querem fazer mais alguma pergunta? Até aqui? Posso seguir? Então vamos seguindo. Espero que você esteja gostando. Tem muita informação, né? Mas percebam vocês a riqueza que nós temos na matéria de hoje. Então, voltando aqui para esta questão da Magna Carta. O item 12 e 14 da Magna Carta há o reconhecimento de que o poder tributário deve ser consentido pelos súditos. Vejam, eu estou falando de 1215. Muito embora não seja um tratado internacional, eu tenho aqui uma limitação de poderes do monarca extraordinária, porque ele acaba cedendo às pressões dos barões feudais e reconhece que ele não pode mais arbitrariamente fixar aumento de tributos, como ele vinha fazendo, a pretexto de que ele precisava arrecadar tributos para a realização de conflitos com a França, em especial com relação ao Ducado da Normandia. Então, a ideia de arrecadação de poder tributário passa a ser uma ideia delimitada. Isso é delimitação dos poderes do rei. Os artigos 16 e 23 falam em superação do Estado servil. Mais uma vez, o rei não pode tudo. Essa ideia da Magna Carta é uma ideia que só vem a ser consagrada com a queda do absolutismo. Tanto é assim que todas essas limitações do rei João não são adotadas pelos reis ingleses que sucederam a João. Os reis ingleses que sucederam a João falaram, olha, isso foi um acordo do João com vocês. Comigo é diferente, eu sou o rei. E conseguiram restabelecer a ideia de monarquia inglesa. Claro, nós temos algumas coisas que passam a ter um valor preponderante, como a pergunta que foi aqui lembrada, quanto ao surgimento de um órgão parecido com aquilo que viria a ser o parlamento inglês futuramente. Isso ocorre justamente pelo fato de que, se o rei não pode, então, fixar tributos mais, os tributos eles têm que ser discutidos para que o rei acabe determinando os tributos. E aí nós temos essa superação do Estado servil com a ideia de que há um órgão que deve auxiliar o rei para aprovação de determinadas medidas. E aí vem a força dos barões feudais daquela época para a constituição deste órgão. Isso lembra um pouquinho, como foi lembrado aqui na questão, pelo colega do aluno que nos perguntou, quanto a um embrião do que veio a ser posteriormente o parlamento inglês. Os itens 17 e 40 da Magna Carta falam que há uma sujeição real. Olhem só que absurdo. A expressão sujeição real. Então, o rei deve se submeter, quando realiza um ato ou quando decide algo, ao interesse público da sua função. Surge, então, aqui uma noção que nós não temos até então na sociedade europeia, a noção de interesse público. Então, nós temos na Magna Carta uma riqueza de situações que depois servem, de alguma forma, para a inspiração do surgimento de direitos, quando da desconstrução do modelo absolutista. Ainda continuando com relação à Magna Carta, nós temos a ideia de que o rei deve ser responsável quando ele causa danos aos interesses públicos. É o item 61 da Magna Carta. É uma carta extensa, é um documento extenso. O rei responder por isso era algo impensável para aquela época. Ninguém falava em responsabilidade civil do Estado, como a gente fala hoje em dia, constitucionalmente. Nós temos a responsabilidade civil do Estado no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Nós temos a responsabilidade internacional dos Estados, que temos estudamos aqui numa unidade própria, que vocês podem encontrar gravada no meu canal de YouTube ou mesmo na plataforma da nossa São Judas. Então, é muito importante reconhecermos que a Magna Carta também tem esse forte apelo à responsabilidade real. E o grande exemplo, que é sempre lembrado, até mesmo em vestibulares, no ensino médio, da força da Magna Carta.
o respeito à propriedade individual. Por que surge esse respeito à propriedade individual? Porque o rei João, inadvertidamente procurando harmonizar os interesses dele, da coroa, com os barões feudais e com Roma, reconhece que a Inglaterra passa a ser feudo de Roma. Olhem que absurdo, em 1213. Então surge na Magna Carta a necessidade do João respeitar a propriedade individual. E isso é que gera o grande apelido histórico para o rei João, de João Sem Terra. Por que João Sem Terra? Porque, em primeiro lugar, ele reconheceu a Inglaterra como feudo de Roma, em 1213. E, em segundo lugar, ele disse que a propriedade individual dos barões feudais deveria ser respeitada. Ora, o rei, naquela época, ele precisava arrecadar tributos, muitas vezes, e impunha esses tributos aleatoriamente. Não existia o princípio da legalidade tributária, que vocês estudarão ou estudaram em direito tributário. Não existia o princípio da anterioridade tributária, em que um tributo apenas pode ser majorado para o exercício seguinte, isto é, para o ano seguinte, e não no mesmo ano. Naquela época, se o rei quisesse aumentar impostos, ele aumentava impostos na hora, e os súditos tinham que pagar os impostos na hora. Então, percebam vocês que o poder tributário limitado do rei, aliado à responsabilidade real, aliado ao interesse público da função do rei, aliado ao respeito à propriedade individual, esvaziaram o rei feudal João, que ficou sem terra. E um último detalhe, a desvinculação do rei da lei e da jurisdição, no item 39. Ora, essa desvinculação ela é estudada séculos depois, quando se propõe, na queda do absolutismo, a chamada tripartição de poderes. E aí nós temos um trabalho fundamental, que vocês certamente estudaram em ciência política, que é a obra de Montesquieu, sobre a separação de poderes. Então, como vocês podem perceber, em 1215 nós temos um indício importantíssimo de uma série de direitos humanos que veio a ser consagrada posteriormente. Aí percebam vocês, voltando à nossa Constituição para falarmos de internalização dos direitos humanos. Olha só, a Constituição é por isso que ela declara que a propriedade é um direito fundamental. Claro, há um outro ideário que vou falar a seguir, que contribui decisivamente para isso, mas a propriedade ela é um direito fundamental. A ideia de propriedade estar ligada como direito fundamental ao lado da vida, ao lado da liberdade, ao lado da igualdade e ao lado da segurança, revela a importância que a propriedade passou a ter, inclusive nos nossos dias. Essas eram as informações da Magna Carta. Posso seguir? Ou vocês querem fazer alguma pergunta? Nenhuma pergunta? Deu para acompanhar, pessoal? Ótimo. Então vamos seguindo. Vamos agora trabalhar com outro documento bastante importante da sociedade internacional, que é o habeas corpus. Mais uma vez, um instituto de origem anglo-saxônica, né? Nós tivemos a Magna Carta inglesa e temos agora, em 1679, a Lei de Habeas Corpus. Já existia no direito costumeiro anglo-saxônico a possibilidade do juiz expedir uma ordem contra a prisão arbitrária. Essa ordem contra a prisão arbitrária tinha o nome de writ e tem esse nome até os dias de hoje. No entanto, em virtude da intervenção da realeza e em virtude do arbítrio judicial, muitas vezes a eficácia desta ordem judicial contra a prisão arbitrária ela era muito reduzida. E por conta disso, os ingleses acabaram aprovando uma lei escrita,
o que não é muito típico do direito anglo-saxônico, como vocês sabem. Há uma quantidade muito grande de leis escritas no direito anglo-saxônico, mas há, sem sombra de dúvidas, uma força muito grande da jurisprudência anglo-saxônica, fruto da evolução das liberdades civis, havidas tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos e nos demais países influenciados pelo direito anglo-saxônico. E é aprovada uma lei em 1679 que passa a ser considerada a lei do habeas corpus. Esta lei é uma lei que, segundo os próprios autores, é uma lei para melhor garantir a liberdade do súdito e para a prevenção das prisões no ultramar. Então, a preocupação desta lei era evitar prisões arbitrárias não apenas em território britânico, mas em outros lugares além das Ilhas Britânicas, aonde um inglês fosse injustamente preso. Essa lei era uma espécie de garantia processual, criadora de direitos, aquilo que no direito anglo-saxônico se chama Remedies Precede Rights. E a ideia era justamente buscar a garantia da liberdade de locomoção de todas as pessoas. Para os ingleses era muito importante, muito mais do que simplesmente declarar direitos, algo que é mais típico dos franceses, estabelecer garantias processuais, a fim de evitar que a pessoa não tenha direitos preservados. Então, os ingleses eles trabalham na evolução do seu direito com uma ideia de proteção jurídica da pessoa humana por garantias judiciais e não apenas por declarações de direitos. Já os franceses adotam esse caminho num segundo momento, mas num primeiro momento eles entendem que as declarações de direitos têm sempre um grande apelo político e pedagógico para mudar a mentalidade da sociedade. E por isso, os franceses trabalham com cartas internacionais. Já os ingleses trabalham com normas internas. Essa evolução converge em determinado momento. E ingleses passam também a trabalhar com cartas internacionais e franceses passam também a trabalhar com garantias processuais. Há aí uma espécie de miscigenação de culturas entre anglo-saxônicos e francos, gerando uma ideia de garantia judicial e, ao mesmo tempo, de declaração internacional. A América Latina trabalha também com essa ideia de declarações aliada à ideia de garantias. E tanto é assim que a América Latina trabalha com o Instituto dos Writs anglo-saxônicos com o nome de Juicio de Amparo. Juicio de Amparo é algo que passa a ser consagrado, por exemplo, pela Constituição mexicana, séculos mais tarde, de 1917. Uma das primeiras constituições a trabalhar de forma mais próxima com as chamadas garantias e os chamados direitos fundamentais constitucionais. Mas não é só isso. Nós também temos a ideia de proteção não apenas da locomoção da pessoa, não apenas da sua liberdade de ir e vir, mas também proteção contra o arbítrio de uma autoridade coatora que viola direitos líquidos e certos. Sim, estou falando aqui de um outro remédio que a sociedade internacional reconhece, que é o mandado de segurança, traduzindo para a nossa língua, a portuguesa. Vejam, então, a influência da lei britânica de 1679 sobre os documentos internacionais. Bem, o Brasil é signatário de todos esses documentos. E o Brasil acaba adotando a ideia de direitos e garantias fundamentais individuais e coletivos também no que diz respeito aos chamados writs constitucionais, espelhado no avanço do direito anglo-saxônico, espelhado no aprimoramento que as cartas internacionais trouxeram através das declarações francesas, da Revolução Francesa, que vamos estudar ainda hoje, se não der hoje, no início da aula que vem. Então, vou aqui agora mostrar para vocês o que diz a nossa Constituição a respeito do tema.
O artigo 5º da Constituição, ao proteger todos esses direitos e garantias individuais e fundamentais, vejam quantos incisos que tem o artigo 5º, ele vai até o inciso 78, vejam só isso. O artigo 5º ele trabalha com algumas medidas fantásticas, sem sombra de dúvidas. O inciso 68 fala: conceder-se-á habeas corpus, sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso de poder. Vejam a influência da lei inglesa e das declarações internacionais que sucederam sobre a Constituição Federal Brasileira. E continua o inciso 69. Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Não bastasse essa fortíssima proteção que o nosso texto constitucional dá e que tem amparo, como vocês podem perceber, nas cartas internacionais e mais remotamente na lei de habeas corpus inglesa de 1679, nós temos aqui ainda a criação de figuras que vieram pela própria evolução da ciência jurídica e que tem como objeto a proteção do interesse social. Eu destaco aqui o mandado de segurança coletivo. Enquanto o habeas corpus é destinado para liberdades individuais e o mandado de segurança é destinado para liberdades individuais também, nós temos um tema bastante interessante aqui, que é o tema do mandado de segurança coletivo, que está previsto no artigo 5º da Constituição Brasileira, no inciso 70. O mandado de segurança coletivo. Isso não existia naquela época. A época da proteção social apenas começa a florescer no século XIX. Mas as declarações internacionais construídas por franceses e ingleses contribuem para o reconhecimento da proteção da sociedade. E o mandado de segurança coletivo está previsto na nossa Constituição, podendo ele ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, ou ainda por organização sindical, entidade de classe ou associação legitimamente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano em defesa dos interesses de seus membros e associados. A nossa Constituição ela é extremamente evoluída no que diz respeito aos writs. Nós evoluímos a tal ponto o direito constitucional brasileiro que temos não apenas o habeas corpus, lembrado a partir da lei inglesa de 1679, e não apenas o mandado de segurança individual. Temos esse mandado de segurança coletivo, que protege a coletividade de pessoas representadas por essas entidades com legitimidade para propor, para impetrar o mandado de segurança coletivo, nos termos do inciso 70 do artigo 5º da Constituição. Mas, além disso, a Constituição Federal nossa evoluiu tanto que nós temos ainda outros dois importantes ritos constitucionais. O habeas data, para que a pessoa tenha informações que há a respeito dela perante os órgãos públicos. E o mandado de injunção, para que o Poder Judiciário possa orientar o Legislativo a construir alguma norma jurídica que deva ser pelo Legislativo construída, caso não exista norma suficiente a respeito de determinado assunto que tem assento jurídico. Percebam vocês que os writs constitucionais, eles têm como pano de fundo a proteção dessas liberdades civis que estamos falando aqui até agora, assim como tem como pano de fundo a proteção de outras liberdades que vamos falar posteriormente. E é por isso que a proteção das liberdades civis, no constitucionalismo moderno, das décadas 70 e 80, ganha um nome: liberdades públicas.
Eu falei sobre isso na aula passada para vocês. E depois passa a ter o nome mais forte, mais consolidado de direitos humanos constitucionais. Alguma pergunta, pessoal? Ou podemos ir para o próximo documento internacional? Quanta coisa, hein? É uma matéria muito ampla, mas é uma matéria muito importante. É isso que eu peço que vocês entendam. Então, vamos prosseguir. Em 1689, nós temos outra norma de origem inglesa. Sim, a aula estará no meu YouTube, né? Eu vou fazer a edição desta aula, né? E amanhã já estará no meu YouTube, tanto a primeira parte quanto a segunda parte da aula de hoje. É a pergunta que está sendo feita aqui no privado. E também, creio eu, que ela ficará disponível para vocês no live, como sempre fica, tá? Há um outro documento internacional, que é inglês, mas tem uma repercussão internacional muito importante, que é o Bill of Rights, de 1689. Esse documento tem uma importância fantástica justamente para melhor garantir os direitos do súdito. Então, o Bill of Rights, ele é, sem sombra de dúvidas, um documento bastante significativo na sociedade internacional. Bem, ao trabalhar com esse documento, eu vou aqui pegar, inclusive, o texto dele para facilitar o que eu tenho a dizer para vocês, que assim nós até ganhamos tempo, né? Então, estou aqui voltando ao Bill of Rights. Nós temos uma situação histórica que nós precisamos explicá-la, para que vocês possam entender essa questão do Bill of Rights. E esta situação histórica, ela diz mais uma vez respeito a um conflito na Inglaterra. De novo, estamos diante de um conflito na Inglaterra. Qual que era o conflito? O conflito dizia respeito a um monarca inglês, Carlos I, né? Então, Carlos I, ele havia sido deposto, condenado à morte e executado sob a acusação de tentar restabelecer o catolicismo como religião de Estado. De novo, um problema religioso. De novo, o problema do Estado ter uma religião oficial, né? Com a ditadura de Cromwell, a dinastia Stuart acabou sendo restabelecida ao trono. E houve, então, uma longa duração com relação a conflitos políticos envolvendo Carlos II, o sucessor de Carlos I, e seu irmão, James II, o que suscitou um problema entre eles. E surge assim um problema de se identificar quem teria direito ao trono, se seria a dinastia Stuart ou seria a dinastia de... Parece-me que caiu a conexão, foi isso? Pessoal? Caiu. Caiu e voltou, né? Travou, tá. Mas vocês estão me escutando bem? Sim? Ótimo. Bom, então, continuando. Esse conflito entre as famílias e sobre a questão de se adotar uma religião oficial para o Estado, que seria diferente da religião anterior, era um problema frequente, na verdade, entre vários monarcas europeus. E então, o que aconteceu? Houve uma questão aqui envolvendo uma liberdade de consciência, novamente um problema envolvendo a convicção religiosa. E pela primeira vez a Bill of Rights, ela estabelece a possibilidade de termos uma distinção entre liberdades civis e liberdade religiosa. Esse documento, percebam vocês, ele tem essa importância que deve ser lembrada, em que pese nós já temos falado da força da paz de Westfália. Bom, a Bill of Rights, eu estou com o texto dela aqui, ela estabelece justamente a ideia de que as pessoas
que integram a nobreza, assim como as pessoas que integram a sociedade em geral, elas são pessoas que são dotadas de cidadania. E o fato delas serem dotadas de cidadania possibilita que elas sejam melhor representadas tanto para a delimitação das liberdades civis quanto para a delimitação das liberdades religiosas. E aí que surge aquele papel que foi objeto da pergunta de um de vocês, que é o fortalecimento da ideia de parlamento. A Bill of Rights ela trabalha com uma ideia de que incumbe ao parlamento delimitarem muitas vezes a atuação do monarca, justamente porque a ideia de simplesmente ao bel prazer do monarca se modificar liberdades civis ou se modificar liberdade religiosa ou a religião oficial de um Estado não é uma coisa que atenda nem à nobreza e nem à população em geral. Então, o parlamento ganha muita força com o Bill of Rights, em virtude da ideia de liberdades civis que não são dadas apenas pelo monarca, mas que devem ser também discutidas no parlamento, e liberdades religiosas que devem ser, num primeiro momento, garantidas a todos, independentemente do fato do monarca ter a sua predileção religiosa. Então, a força do Bill of Rights ela é muito importante para o direito internacional, como vocês podem perceber. O próximo documento internacional que eu gostaria de conversar com vocês é a Declaração de Independência das 13 Colônias Americanas. Esse documento internacional também tem uma importância muito grande. E esse documento internacional nós temos o grande ciclo do que é liberdade que nos leva para a sociedade contemporânea. A discussão da liberdade dos antigos e da liberdade dos medievais é uma discussão que fica pouco a pouco superada quando há um embate sobre organização do Estado moderno. E chegamos nessa parte. Certamente vocês ouviram muito falar da obra O Leviatã, de Thomas Hobbes. O Leviatã de Thomas Hobbes é um dos clássicos de ciência política. É bibliografia exigida na graduação de Direito também. E o Leviatã de Thomas Hobbes não é apenas uma obra, como muitos falam, uma obra do mal. Não é nada disso. Thomas Hobbes ele elaborou o Leviatã e muitas outras obras. E a que ficou mais famosa foi o Leviatã. Ele era filósofo e ele era jurista. E ele era historiador. E Thomas Hobbes ele acaba trabalhando com uma ideia muito forte de reconhecimento de que temos que reestruturar o governo. Naquela época, nós não tínhamos ainda os estados modernos. Eu estou falando de um período que, portanto, é anterior à própria declaração das 13 colônias americanas. Estou me referindo ao final do século XVII e início do século XVIII. Thomas Hobbes, aliás, é um pouco anterior a isso, se vocês forem pegar a bibliografia dele e as obras dele. Mas no embate de Thomas Hobbes e outro grande cientista político, que não tinha esse nome na época, John Locke, é que nós temos essa riqueza que a ciência política nos traz. E esta riqueza sobre se é importante ou não o papel do governo e se é importante ou não a liberdade civil sob um outro primado, e não o primado que até então vigorava na Idade Média. Pois bem, qual que é a ideologia que nós temos para trabalhar com Hobbes e com Locke? Hobbes entendia que o governo deveria ter um papel que estabelecesse todo tipo de organização e todo tipo de planejamento para se alcançar as finalidades que o governante entendessem as melhores para a sua sociedade. Então, a ideia de Hobbes não é a de que os súditos não têm direitos. Eles têm direitos, mas quem diz o que é melhor para os súditos é o governo. Essa ideia, infelizmente, acaba sendo distorcida por muitos regimes totalitários séculos depois. Porque a ideia de Hobbes não é que o governante decida o que o súdito tem que fazer, suprimindo-se completamente a liberdade
individual do súdito, mas sim deixando-se claro que o governante, por conhecer melhor qual é a situação do governo, ele entenderia o que seria melhor para a sociedade se desenvolver. Só que a ideia hobbesiana levada ao extremo acaba levando a uma supressão de liberdade individual. E é isto que é indesejado. Mas Hobbes ele não fala em supressão da liberdade individual em passagem nenhuma. Ele fala na organização do governo e no relacionamento do governante com os seus súditos, dizendo que todos nós fazemos parte desse grande corpo social onde o monarca seria o cabeça desse leviatã e onde todos nós, súditos desse monarca, cumpriríamos com os nossos papéis sociais. A ideia hobbesiana ela é bastante criticada por Locke, muito embora Locke aprecie a ideia de organização de governo. Mas Locke ele entende que nenhum governante tem o direito de suprimir alguns direitos que são inerentes a qualquer pessoa. Poderíamos chamar aqui, então, de direitos humanos. O primeiro desse direito seria o direito à vida, o fundamento de todos os direitos, segundo o próprio John Locke. E John Locke, na sua obra importantíssima, que se chama Segundo Tratado sobre o Governo, estabelece a chamada fixação do que considera primordial para qualquer relação entre governante e súdito. E assim, ele critica o pensamento de Thomas Hobbes. Ele diz que o direito à vida apenas tem significado quando reconhecemos o primeiro grande direito natural. E esse primeiro grande natural que todo ser humano tem é o direito à liberdade individual. O primado da liberdade individual de Locke é diferente da liberdade medieval e é diferente da liberdade antiga. É uma nova ideia de liberdade, onde o súdito passa a ter o direito à liberdade em várias manifestações e aonde deve existir uma limitação maior dos poderes do governante ou do soberano. Isso faz com que a ideia de liberdade de Locke seja ainda desenvolvida num outro primado que muito interessa a Declaração de Independência das 13 colônias americanas e também acaba influenciando fortemente os intelectuais que acenderam a pólvora, já que o Jorge me lembrou da pólvora aqui na primeira parte da aula de hoje, da Revolução Francesa. O primado que a liberdade individual ela se expressa através da propriedade individual. Esse sistema de John Locke é um sistema que passa a ser bastante sedutor para aquela época, onde nós tínhamos os regimes feudais e onde nós tínhamos o pagamento e a arrecadação tributária muitas vezes desmedida pelo arbítrio dos governantes. Onde nós tínhamos uma organização de Estado, vamos colocar entre aspas, porque ainda não são os Estados modernos, onde o governante se confundia com a própria ideia de Estado e nem sempre havia a organização desejada por Thomas Hobbes para o Estado. Então percebam vocês que o que Locke coloca aqui, a propriedade individual é a concretização da liberdade individual, acaba soando como música para os colonos das 13 colônias e para os revolucionários franceses. E por conta disso, a declaração de independência das 13 colônias tem um impacto gigantesco. Foram na pólvora mesmo, né, Jorge? Isso mesmo. Tem um impacto gigantesco. Bom, esse pensamento de Thomas Hobbes e John Locke é um pensamento, então, muito importante, como nós falamos aqui. E, além disso, nós temos um evento que colaborou e muito para toda essa situação da Declaração de Independência das 13 colônias, que é a Guerra dos 7 Anos entre ingleses e franceses. De novo, ingleses e franceses em batalha. Porque imaginem vocês, os ingleses e franceses estavam em batalha. O que eu preciso fazer para manter o exército em batalha e para ter mais munição? Preciso de dinheiro. Só que chega uma hora que o cofre público acaba. O que faz o governante? Arrecada mais tributos, sem observância de limitação tributária nenhuma. Ué, Senise, mas e o João Sem Terra? João Sem Terra já foi. Eu estou no século XVIII aqui.
E ora bolas caçarolas, o que o João Sem Terra decidiu vale para ele, não vale para os monarcas ingleses que vieram depois. Ah, mas e o Bill of Rights? Isso é parlamento. O parlamento é outra história. O rei se vira com o parlamento e aprova normas para a obtenção de recursos. Vejam só a situação. Isso gerou um descontentamento enorme, tanto entre a população inglesa como entre a população francesa. A arrecadação tributária cada vez mais intensa para fomentar e para fortalecer exércitos ingleses e franceses na Guerra dos 7 Anos. A Guerra dos 7 Anos foi um tiro no pé, tanto para a Inglaterra como França, porque precipitaram movimentos que vieram anos depois, e não muitos anos depois. A Guerra dos 7 Anos ela terminou em 1763. 1776 é a Declaração de Independência das 13 colônias norte-americanas. 1789 é a Revolução Francesa. Percebam vocês, então, o impacto da Guerra dos 7 Anos nas sociedades inglesa e francesa. Além disso, a arrecadação de tributos também foi mantida de forma elevada por conta de estratégias comerciais infelizes adotadas pela coroa britânica. Em especial, a Lei Seca e a Lei do Açúcar, onde havia a imposição de impostos para se impedir a circulação de produtos que não viessem de procedência autorizada ou parceira da coroa britânica. Foi o caso, por exemplo, do chá, que a coroa britânica exigiu que o chá não fosse mais obtido das Antilhas, mas passasse a ser obtido apenas da Companhia das Índias Orientais, que tinha grande interesse da coroa britânica à época e que estava em franca decadência econômica, esta companhia. E aí o que acabou acontecendo? Vários colonos das 13 colônias se disfarçaram de índios e acabaram invadindo as embarcações que traziam o chá da Companhia das Índias e naufragaram essas embarcações. Isso é conhecido como o boicote do chá de Boston. É um fato histórico, inclusive, muito lembrado na história norte-americana. Então, percebam vocês que o descontentamento foi crescendo cada vez mais e culminou com a Declaração de Independência das 13 colônias. Essa Declaração da Independência, que tem grandes forjadores históricos, até hoje lembrados pela história dos Estados Unidos e pela história mundial, estou falando aqui de Thomas Jefferson, estou falando aqui de Benjamin Franklin, entre outros grandes nomes, é uma declaração importantíssima e que se baseia na concepção lockeana de liberdade individual. E em 1776, essa declaração acaba colocando a liberdade como grande direito natural. Opa, isso é Locke puro. E passa a dispor que a propriedade individual é a expressão da liberdade. Além disso, a Declaração de Independência das 13 colônias reconhece as garantias de liberdade, os chamados writs, que o direito inglês já adotara anteriormente, com o Bill of Rights e com a lei de habeas corpus que falamos há pouco. E estabelece a igualdade. Muita gente se esquece que a igualdade é um direito reconhecido pela Declaração de Independência das 13 colônias. Parece que a liberdade é o único valor reconhecido por essa declaração. Mas não. Aliás, John Locke também fala da igualdade e dá uma importância enorme à igualdade, ao contrário do que muita gente fala. Até Adam Smith, que o pessoal lembra como o grande liberal clássico, o pai do liberalismo clássico, fala sobre a igualdade e dá importância a ela. Mas parece que o liberalismo clássico, na economia, deixou isso de lado. Então, a igualdade é realmente, mesmo nesses grandes nomes da economia e da política moderna, como um grande ingrediente, um grande valor que é essencial a todo ser humano. Voltamos à ideia da igualdade como essência dos direitos humanos. Locke prega, além da igualdade, também a tolerância política e religiosa. E é isso que faz com que a Declaração de Independência das 13 colônias também reconheça essas situações. E para terminar a aula de hoje, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Assim como Locke influenciou enormemente a Declaração da Independência das 13 colônias,
Se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem colocar aqui na tela, por favor, pessoal. Tá? Nós temos também a força que vem desse importantíssimo documento, que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Eu falei para vocês que a Guerra dos 7 Anos exauriu os cofres públicos na Inglaterra e na França. E realmente a situação na França ficou ainda pior, porque o rei Louis acabou buscando, depois da Guerra dos 7 Anos, financiar as 13 colônias, dando-lhes recursos financeiros para que elas pudessem sobreviver e pudessem se independer da coroa britânica. Ele achava que, assim fazendo, ele teria grandes vantagens sobre a Inglaterra. Só que ele se esquecia que não adiantava nada tirar o dinheiro do cofre público e dar os subsídios para as colônias inglesas, para que elas se independessem da Inglaterra, se ele próprio não conseguia manter a paz e o relacionamento dele com a sociedade francesa. Então, esse desvio de verbas do cofre público para o subsídio contribuiu ainda mais para o acirramento da sociedade civil francesa contra o absolutismo francês. É famosíssima a passagem de Maria Antonieta, esposa de Louis. Maria Antonieta era austríaca, fruto de uma daquelas uniões que interessavam a Áustria e a França naquela época. E Maria Antonieta não era benquista pela sociedade francesa no primeiro momento. Depois ela veio a ser muito benquista porque ela se comunicava com a sociedade francesa de uma forma até melhor do que o rei Louis. Isso é muito bem retratado num filme que se chama Maria Antonieta, que eu recomendo que vocês assistam. É um filme histórico, um filme muito bem feito e que vale a pena realmente ser visto. E Maria Antonieta, achando que estava bem com a população, acabou soltando aquela frase altamente infeliz em plena situação de miséria da sociedade francesa, porque os cofres públicos franceses estavam às moscas, a dívida interna era enorme e porque a França estava financiando a independência das 13 colônias. E aí vem a frase dela: o povo não tem pães, vamos dar brioches para eles. Essa frase foi uma frase muito mal vista, porque o rei Louis acabou autorizando àquela época que os celeiros franceses fossem abertos quando uma série de mantimentos já estavam estragados. E a população recebia mantimentos estragados do governo à época. Então imaginem vocês a revolta da população. E essa revolta da população, apoiada fortemente pelos grandes intelectuais franceses, como Voltaire, um dos principais nomes da Revolução Francesa, acabou sugerindo que a única forma, a única solução possível era que França adotasse o mesmo caminho das 13 colônias e que o ideário lockeano da propriedade individual fosse estabelecido na França com o fim do absolutismo francês, com o fim do feudalismo francês. E surge assim, então, a queda da Bastilha em 1789 e, posteriormente, é aprovada a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão pela Assembleia Constituinte Francesa. Nesta declaração, nós temos a liberdade como direito natural e a expressão dessa liberdade como direito natural, de novo, mediante a aquisição da propriedade individual. O grande problema da França é que, durante todo o século XIX, a França não forneceu meios para que houvesse uma transferência satisfatória da propriedade feudal para a propriedade individual, proporcionando-se o acesso da propriedade individual a todos. Nem mesmo o Código Civil Napoleônico de 1804 possibilitou isso. Então, o modelo francês não estava dando certo e o século XIX é conhecido como o grande século sangrento na história da França. Insurreições, conflitos armados, conflitos locais, traições, derrubadas de governantes em todo o território francês foram algo muito frequente. As Assembleias Constituintes Francesas de 1791 e 1793 proporcionaram a elaboração da Constituição Francesa, um grande marco para a época do ponto de vista constitucional. E, além disso, na Assembleia de 1793,
resolveu-se, por iniciativa dos jacobinos, que instituíram o regime de terror na França, a adição de um outro valor à liberdade lockeana e à igualdade lockeana. E surge assim o valor fraternidade. O valor fraternidade ganha desgaste rápido com o terrorismo que o jacobismo francês fez com relação à sociedade civil, onde pessoas eram mortas de forma inquisitória, porque não satisfaziam a orientação política dos jacobinos. Mas a ideia do valor fraternidade acabou sendo migrada para o direito internacional através da ideia de solidarismo internacional, que eu falarei para vocês no início da aula que vem, em virtude do nosso tempo. Mas já fique claro aqui para vocês que o solidarismo internacional e a ideia de solidariedade social e de função social do direito, que vocês tanto ouvem falar no curso de direito, quando se fala em função social da família, da propriedade, dos contratos, é uma grande obra francesa. E uma grande obra francesa que procura aperfeiçoar a concepção lockeana de liberdade individual e de propriedade individual. Pessoal, são 9h58. Eu peço que vocês digam se vocês querem fazer alguma questão ou se podemos, então, encerrar o nosso encontro de hoje. Eu peço desculpas se eu acabei falando muito rápido. É muita informação. Mas percebam vocês que é necessário que vocês deem uma consolidada nessas informações. Muitas delas vocês viram no ensino médio. E muitas delas agora a gente está trabalhando com elas no direito, né? Então, eu agradeço a todos. Fico à disposição para outras perguntas que vocês queiram fazer agora ou durante a semana, né? Flávio, tem muita coisa, né? Mas espero que valha a pena. E desejo uma ótima noite para todos, tá? Gratidão, que Deus esteja com você, com sua família, comigo, com a minha família, e que possamos ter uma terça-feira, né? Amanhã é terça, né? Uma terça-feira muito feliz e abençoada, tá bom? Tchau, tudo de bom para vocês.